Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Que alegria te receber aqui para mais um tempo devocional. Chegamos em Hebreus capítulo 7. Estamos aqui estudando a superioridade de Cristo com relação ao sacerdócio. Nós observamos a métrica do autor de Hebreus de sempre colocar Cristo como superior a diversas situações e personagens do Antigo Testamento, testificando que tudo aquilo que foi construído no Antigo Testamento apontava para Cristo, sendo então Cristo a revelação máxima de Deus e superior a todas as coisas que eram apenas sombras do que haveria de existir. Neste capítulo, de uma forma especial, mais uma vez é endossado que Cristo Jesus é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E o capítulo inicia justamente falando quem é, então, este homem chamado Melquisedeque, que aparece nas Sagradas Escrituras sem genealogia, que aparece nas Sagradas Escrituras apenas com a referência de que ele é rei de Salém. Isso quer dizer que ele é um rei de justiça e um rei de paz. Este homem aparece para receber de Abraão o dízimo de tudo que ele recolheu após uma disputa. Ele foi socorrer o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado, e naquele momento ele consegue derrotar vários exércitos e vários reinos, e os despojos daquela batalha ficam então para restituir ao próprio povo de origem que havia sido saqueado, e uma outra parte ficava com os seus guerreiros. Mas Abraão, diante de toda aquela conquista, ao se deparar com Melquisedeque, o sacerdote, ele decide então dizimar para este sacerdote. Então o autor de Hebreus se utiliza disso para falar que este sacerdote era superior ao próprio Abraão, pois o normal é que aquele que é superior seja o abençoador do inferior. E Melquisedeque então abençoa Abraão. Se nós temos Abraão por pai da promessa, e da descendência de Abraão é que vem a tribo de Levi, onde vai ser constituída então por meio da descendência de Arão os sacerdotes, nós entendemos, de acordo com a escritura que acabamos de mencionar aqui de Hebreus, que aquele que abençoou Abraão era superior a esta linhagem sacerdotal. Cristo Jesus, então, é aquele que vem desta linhagem. Por quê? Jesus não vem da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá. E aí é onde entra a grande revelação desse texto. Se muda o sacerdote, muda também a aliança. A aliança que dependia dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi é a lei, mas a nova aliança que temos em Cristo Jesus é a graça. Então nós vamos ter nas Sagradas Escrituras a ideia de que Cristo Jesus é sumo sacerdote designado por Deus de acordo com a descendência ou a origem de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. E o texto vai avançando falando sobre essa superioridade, sobre esse novo tempo, essa nova aliança, e chega um momento que ele deixa muito claro o porquê Cristo Jesus é superior a todo e qualquer sacerdote. Eu te convido a ler a reta final deste capítulo junto comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto que acabamos de ler faz questão de mencionar que Cristo Jesus é o fiador desta superior aliança. A aliança neotestamentária, a aliança feita no seu sangue. Por meio dessa aliança, o homem foi religado a Deus. Ele então vai fazer menção que todos os sacerdotes oriundos da descendência de Arão, da descendência dos levitas, estes sacerdotes eram impedidos pela morte de continuar, por isso tiveram vários sacerdotes ao longo da jornada. Mas como Cristo Jesus venceu a morte e vive para todo sempre, ele é um sacerdote imutável. Ele não necessita de outros sacerdotes e ele é um sacerdote que não tem variação
de mudança, ele é constante. Aquilo que ele prometeu, ele continua fazendo. O ministério dele continua sendo exercido para a eternidade. Então nós temos a garantia por Deus de um sumo sacerdote que é constante. O povo do tempo bíblico vivenciou ambientes onde o sumo sacerdote, os sacerdotes se corromperam. Diante das suas fragilidades morais, uma época o povo tinha sacerdotes dignos, outra época o povo tinha pessoas comprometidas com a própria politicagem, com a própria vaidade dentro do meio do povo de Deus. Mas Cristo Jesus não, ele é imutável, ele é constante e diante dele nós não precisamos de nenhum outro mediador. O texto vai nos dizer que ele então pode interceder para salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Ele é o único que pode se estabelecer como mediador entre Deus e os homens, sendo o nosso sumo sacerdote. O texto avança e olha só o que ele nos diz. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. O texto então vai nos revelar que era necessário que surgisse um sacerdote que fosse realmente perfeito, santo, inculpável, imaculado, distante dos pecadores. Era este sacerdote que nós necessitávamos. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham vários procedimentos rigorosos para manter a santidade, para viver perto dessa perfeição que é representada plenamente em Cristo Jesus. O texto vai nos dizer, então, que nós precisávamos de um sacerdote como esse, porque todos os outros precisavam oferecer sacrifícios diários para que o povo pudesse, então, ser perdoado. Não apenas o povo, mas ele mesmo, pois ele era suscetível a pecados, ele era frágil. Mas o Filho de Deus, este sim, fez um único sacrifício. Esse seu sacrifício é cabal. Não necessitamos de nada mais a não ser aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário uma única vez. Foi o sacrifício perfeito que hoje nos faz viver em liberdade. Eu e você não precisamos mais sacrificar coisa alguma, pois todo sacrifício foi feito na cruz por Cristo Jesus e hoje eu e você só precisamos glorificar a Deus, pois nos deu um sumo sacerdote perfeito que nos liga a Deus por meio do seu sangue. Confie nisso, acredite neste sumo sacerdote, pois a aliança dele é superior a todas as outras. Você não depende mais da aliança da lei, mas viva hoje debaixo da graça. Que Deus te abençoe e até amanhã no capítulo 8 de Hebreus. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar. É sempre bom te ter aqui. Até amanhã.